porque Deus tem algo enorme, muito grande para a vida de cada um de vocês. Porque viver o plano de Deus é viver o sobrenatural de Deus. Viver o plano de Deus é viver a vida que Deus preparou para a gente. E na vida que Deus preparou para a gente, tudo é prosperidade. É verdade. Na vida que Deus preparou... Irmãos, então pode vir, por favor, por gentileza, por vontade. Na vida que Deus preparou para a gente, tudo é prosperidade. Vocês entendem isso? Se nós vivermos a vida que Deus planejou para a gente, seremos prósperos no nosso trabalho, seremos prósperos na nossa família, seremos prósperos no nosso ministério, seremos prósperos com os nossos vizinhos, seremos prósperos em tudo aquilo que nós fizermos. Sabe por quê? Porque a gente está debaixo da bênção do Senhor. Quem crê nisso? Amém, eu também creio. Em nome de Jesus, prepare a sua oferta. Traga o seu dízimo, os pastores estarão aqui na frente. E creiam que vocês estão cumprindo com aquilo que Deus pediu para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu agradeço. Nicole. Volte a sonhar. Bem leve. Oh!
abençoe. Aleluia! Vai dando glória! Glória a Deus! Amém, irmãos? Vamos orar? Se a igreja pudesse por de pé. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te louvamos, Senhor Deus, por esse privilégio, Senhor Deus, que é ofertar na tua casa, Senhor Deus, que é dizimar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor derrame abundantemente, Senhor Deus, suas bênçãos sobre cada um aqui, Pai querido. Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, sair daqui hoje, Senhor Deus, com a certeza, com a convicção que Tu, Senhor Deus, tem olhado por cada um de nós, Senhor Deus. Que o Senhor tem agido ao nosso favor, Senhor Deus. Que o Senhor tem vasculhado os nossos corações, Senhor Deus, e tem, Senhor Deus, entendido, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos em Ti, Pai querido. Pai querido, abençoa abundantemente, Senhor Deus, esta casa, Senhor Deus, que essas portas estejam abertas, Senhor Deus, sempre, Senhor Deus, para acolher, Senhor Deus, o necessitado, Senhor Deus, para acolher, Senhor Deus, o abatido, Pai querido, Senhor Deus, e para trazer, Senhor Deus, felicidade, alegria, Senhor Deus, e paz, que é aquilo que o Senhor traz, Senhor Deus, abundantemente para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que todos possamos dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é alegre? Amém. Glórias a Deus. Vamos estar ouvindo a palavra agora com o nosso presbítero, Cleberson. Salve o nosso Papai do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui. Não sei se eu tive, mas aparentemente não tive Covid. E o Senhor, se tive, Ele está livrando. Se eu vou ter, Ele está livrando. Se eu for para a glória, Ele também está me guardando, está me livrando, né? Desse mundo mal. É só estar preparada, né? Aleluia. Eu queria que você antes louvasse comigo. Acho que tinha música aqui mais cedo, não tinha? Vocês viram? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Você é a casa? Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui.
lugar, tudo de lugar. Quando você é casa, Ele muda sim, Ele muda. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Para terminar, mude as coisas de lugar. Aleluia. Está disposto a permitir que Ele mude? Glória a Deus. Aleluia. Vocês prometem que não enjoa de mim? Aleluia. O pastor Alex estava admirando ali que tem um livro aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você acompanhasse, né? Ele vai colocar ali, se você quiser abrir também. Isaías 41. Aleluia. Isaías 61, melhor dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler para não perder tempo, né? Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Até aí. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Essa palavra ela já é abençoada. Eu preciso de oração, né? Para poder tentar passar, né, o que o Espírito ele pode falar. Eu vou falar na Bíblia. Então, se ele falou através da jumenta, né? Quem sou eu, né? Para ser alguma coisa. Mas nós somos feitura dele. É só para dar uma relaxada. Nós somos o melhor de Deus. Tenho certeza disso. Esse texto ele nos faz refletir, porque ele mostra, se você tem alguma dúvida se Jesus existiu, se ele não existiu, se ele está com a gente, se não, se ele ressuscitou. Esse texto ele é muito bom para isso, para provar algumas coisas. Esse texto ele foi dito pelo profeta Isaías mais ou menos entre 700 a 730, 750 anos antes de Cristo, antes dele chegar aqui. Essas evidências elas estão até hoje, ainda tem os pergaminhos, né? O Isaías ainda se encontra o mesmo, o original. Então quer dizer, se tinha 730 e 50 antes, ainda tem o original, então é verdadeiro. É uma prova que é verdadeira. Isaías, ele é um profeta messiânico. Ele falou tudo o que ia acontecer sobre Cristo. Então ele vem dando evidência da vinda de Cristo aqui. Ele vem contra todas as minhas dúvidas. Será que não? O profeta Isaías ele já vem profetizando que haveria o Cristo. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos mansos, enviou-nos a restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a abertura das prisões aos presos. Ele estava falando, mas não era Isaías que não era para ele. Ele estava dizendo uma coisa referente ao Cristo, a Jesus. Esse texto, ele vem falando disso, né? Às vezes a gente, quando a gente quer falar para alguém, porque o Senhor te ungiu para você. Mas esse texto não foi para você. Esse texto foi para Cristo. A evidência desse texto que foi para Cristo foi porque ele mesmo falou. Quando estava no templo, ele falou assim, porque os irmãos, ele abriu, deram a oportunidade para Jesus. Jesus com a oportunidade, aí Jesus veio, abriu o texto em Isaías 61. E aí ele leu esse texto no templo. E aí ele falou assim, hoje se cumpriu essa palavra. 730, 750 anos. Ele disse, hoje se cumpriu. Porque a palavra é referente a mim. Ela fala sobre mim. E esse texto, ele vem precisando de prova. Será que vem precisando de prova? Então, eu vou falar para você. Em João capítulo 1, João vem dizendo, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vindo a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Ele declara que veio o Senhor Jesus Cristo, aquele que era antes, aquele que é da fundação, ele agora está ali chegando. João Batista, ele está falando isso. Ele está falando que Jesus Cristo agora, ele está ali, ele se tornou. Mas, se você perceber, João ainda não tinha visto o Cristo. Pelo menos é o que dá para entender. Se alguém aqui tiver uma opinião diferente, porque apesar de serem primos, lá na frente ele diz que ele não conhece, ele não reconhece diante de todos que estão ali. Ele só tem um detalhe que faz com que ele conheça esse homem, esse Jesus Cristo. E nós vamos chegar lá. Aleluia. E João Batista, ele é um precursor de Cristo. Quando ele está no deserto, ele se afasta. Talvez o Espírito Santo já trabalhe na vida dele, justamente para que ele não estivesse tão próximo ali, porque existia um momento exato, existia um período certo para que ele começasse a passar todos os ensinamentos. Depois, quando encontrasse Jesus, ele falou assim, agora é contigo, Jesus. Então, provavelmente tinha um motivo. Ele está no deserto, comendo gafanhoto, mel. E ele estava lá. E diz a palavra que ele começava a fazer coisas diferentes. Ele batizava. E ele falava do amor de Cristo, falava do Cristo que ia vir. Ele já tinha algumas profecias, né? E os seus feitos estavam chegando nos ouvidos dos fariseus. Bom, dá um pulinho lá. Pergunte àquele homem quem ele é. Pergunte quem ele é. Pergunta se ele é Elias. Se ele tem algum parentesco com o Messias. Pergunta se ele tem alguma coisa a ver com Moisés. Vê o que ele tem lá. Ele está fazendo coisas diferentes. Vê. E João Batista, ele fala uma frase que novamente testifica. Ele está atrelado a esse mistério de Jesus. Ele se declama a voz que clama no deserto. Mas ele falou isso, por que ele falou isso? Ele falou isso
porque ele queria que eles entendessem. Ele estava falando com homens que conheciam a palavra, homens que tinham um conhecimento de tudo aquilo que poderia acontecer, que viria o Messias. Então ele fala: diga, eu sou a voz do deserto. Porque se eles entendessem isso, eles sabiam. Isaías também falou sobre isso. Ele vem atrelando. Antes de Jesus, ele já fala isso. Ó, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho para que o Senhor aplanai as veredas para o nosso Deus. Ele tem essa fala porque ele queria mostrar a evidência de que aquele que fosse aparecer ali era o verdadeiro Cristo. E a gente vai passando esse texto, e ele é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram em Jerusalém, é justamente isso. Quando eles foram, o sacerdote levita, para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: o que és? Tu és Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és tu, para que demos resposta àquele que nos enviar? Que dizem que de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O próprio João falou isso: endireitai o teu caminho, como disse o profeta Isaías. Ele estava dizendo justamente para ele assim: ó, o Messias está à porta. O que eu vim fazer aqui é trazer o Messias. Eu vim anunciar o Messias. Eu vim trazer boas novas. Atentai para isso. Aleluia. Quando ele está no seu ministério, ele está pregando e batizando. Eis que surge um homem diferente. E João, ele olha, identifica aquele homem. Ele identifica aquele homem por um detalhe. O texto, a Bíblia diz que ele identifica aquele homem por um detalhe. Ele diz que quando aquele homem está andando, vem uma pomba. Ela vem, o Espírito Santo vem como uma pomba. O símbolo do Espírito Santo vem e entra. E está presente junto com aquele homem. E ele indica justamente quem era o Messias. João, ele olha e vê aquele homem, e a pomba pousa sobre ele como um símbolo do Espírito Santo. E ele fala: ei, olha o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é um homem. Ele é um homem que veio e se transformou. O Deus que se transformou em carne e veio para salvar a humanidade. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. E ele diz: olha, o Jesus, ele fala para ele: eu vim e queria que você me batizasse. Senhor, não, que isso? Não, eu não tenho. Eu sou pequenininho. Mas você precisa cumprir o que está escrito. Ele precisa ser batizado para exemplo das nossas vidas. Talvez ele não precisasse deixar nenhum pecado, igual nós fazemos, né? Eu declaro ao mundo que agora sou de Cristo, sou nova criatura. Não, mas deixou como exemplo. E esse exemplo que ele nos deixa do Espírito Santo sobre a sua vida, ali naquele momento ele começa o seu ministério. Ali ele começa o seu ministério. A atuação. Mas ele veio mostrar novamente para mim e para você que não há outra forma de estarmos no nosso ministério sem estar com intimidade com o Espírito Santo.
Não há. Se você perceber alguém que não tem o Espírito Santo em sua vida, ele fracassa em seu ministério. E Jesus, ele está ali com o Espírito Santo. Ele foi batizado e ele começa. E Jesus, ele chega ao tanque de Betesda. E ele encontra ali, o pastor pregou não tem muito tempo, ele encontra aquele homem que está na beira do tanque, 38 anos. E ele passa, e aquele homem, ele pergunta: olha, eu quero te dar outra coisa, além da espera que você tem para ir ao tanque, porque provavelmente seria muito difícil, porque tinham outras pessoas com talvez problemas menores, que não era uma perna, é mais difícil. Talvez ele tivesse só o braço para correr, para se lançar no tanque, seria mais fácil, porque quando o tanque era movido, o anjo movia aquela água, e quem chegasse primeiro era curado. Talvez para ele fosse mais difícil. E Jesus, ele mudou aquela história, tirou ele de 38 anos e deu vida nova para ele. Deu vida nova. O Senhor, ele muda as nossas vidas, ele dá vida nova. Às vezes é 38 anos, às vezes é 15, às vezes é 5, às vezes é 2, às vezes é meses, mas ele tem o poder para mudar. Ele deixou tudo isso como exemplo para nós. Vai vendo que é exemplo para nós. Quantos aqui já oraram e o coxo levantou? Quantos aqui? Não levanta a mão não, precisa não. Tá? Vai só. E ele sai daquele texto, ele sai daquele momento ali, e a multidão, Jesus começa a fazer milagres. Onde ele passa, ele começa a fazer milagres. E a multidão começa a seguir a Jesus, acha algo diferente nele, eles percebem algo diferente. Olha, ele fala diferente, ele é diferente, ele tem algo diferente, e além do mais diferente, ele ensina a palavra de Deus, ele vem com as profecias de Deus, ele vem com o linguajar dos céus, e ainda faz curas, ainda liberta o povo, ainda tira da aflição, e o povo começa a seguir Jesus. E os discípulos de João, quando João fala assim: olha, esse aí é o Messias, aí o pessoal já começa a seguir Jesus. Chegando naquele campo verdejante, bem verdejante, Jesus, ele para e a multidão começa a chegar aí, começa a chegar muita gente, e ele percebe que precisa alimentar aquelas pessoas. Ele precisa alimentar aquelas pessoas. E ele olha e fala assim: Filipe, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo aí? Jesus já perguntou alguma coisa assim para você? Como é que a gente vai fazer aí para resolver essa situação tua? Como é que ele vai fazer? O texto, ele fala que Jesus, ele perguntou isso, mas ele já sabia, ele fez para testar. Ele fez para testar aqueles homens. Ele queria dar uma lição maior do que essa. Ele queria que eu e você entendesse uma lição maior do que essa. Aí chega André: ó, Jesus, a gente não tem condições. Filipe já tinha falado que os 200 dinheiro seria pouco, não tinha, a conta bancária não estava muito boa. E André falou assim: ó, encontrei um garotinho aí que tem 5 pães e 2 peixinhos aí. Será que
Não, peraí. Eu não vou nem... Eu só comentei porque é o que tinha, é o que mais tinha. Mas, esquece isso, esquece. Esquece que não vai dar certo, né? 5 pães, 2 peixinhos, eu falei besteira. Não, esquece. Meu irmão, Jesus, ele pega e fala, não, é isso aí mesmo, é isso aí, traz. É aquilo que a gente acha que é pouco, o Senhor, ele faz um milagre. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que é, não, olha só, foi imaginação minha, isso não tem condições, não tem. Aquele caminho, esse caminho que você está imaginando, essa via, não é possível, não tem condições de você ir por isso. Não, olha só, não, esquece. E Jesus, ele pega aqueles pães, aqueles peixes, ele começa a transformar aquilo, multiplicar. E ele falou que, o texto ele fala que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu não sei como é essa matemática, né, da época, mas só de homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Imagine quantos tinham aí. Ele transforma esse pão, esse peixe, faz uma multiplicação. Eu fico olhando que muitas vezes eu olhei para esse texto como algo extraordinário por si só, sabe? Imagine que o Senhor, você está dentro de casa, isso já aconteceu lá em casa, às vezes o gás acabou, né? Eu já contei aqui, o gás acabou, não tem dinheiro, não tem nada, e aí mamãe olha e fala assim, o gás acabou, vou virar o bujão, né? Vou virar o bujão e o gás continuar. Eu não sei se você já fez isso em casa, eu não sei, mas lá em casa a gente já fez, e a gente presenciava esses milagres. Eu não sei se algum bombeiro vai falar assim, meu Deus, o que tu fez? Virou um bujão, mas não explodiu, não fez nada, e o gás funcionou, e teve alimentação, Deus fez multiplicar. E às vezes talvez a gente ache por nós mesmos que aquele motivo já é suficiente para Deus, assim como dos pães. Não, Deus multiplicou o pão, olha só, eram 5.000 pessoas, cara, extraordinário. Foi ótimo, maravilhoso. Então, Jesus é extraordinário. Ele multiplicou os pães, fez com que todas as pessoas fossem alimentadas. Passando por esse texto e analisando ele friamente, eu percebi que Jesus estava pregando mais uma peça e queria ensinar algo para nós. Era mais uma peça, assim como ele fez com Filipe, perguntando para ele, e aí Filipe, o que a gente vai fazer agora? A multidão está aí, você vai deixar... Se fosse eu, meu irmão, você sabe o que eu ia pensar? Falei, gente, esse povo vai fazer a gente comer essa grama toda. Ou então, nós todos vamos comer pensando que é um pão, né? Alguma coisa. Mas o Senhor, ele multiplica, faz melhor, ele faz melhor. Mas esse milagre por si só, ele não é um milagre que talvez Jesus ele quisesse simplesmente passar por você. Porque se você olhar para esse milagre e falar assim, é só mais um milagre, você não entendeu. Você não entendeu o que ele queria falar. Quando ele faz o milagre, e aí ele multiplica os pães, termina tudo, acabou, todo mundo comeu, todo mundo está satisfeito, ninguém quer mais nada. O que ele falou? Recolham tudo. Jesus, tu mandou recolher tudo. Estava sobrando ainda agora, tu mandou recolher tudo. Recolham tudo. Não deixe desperdiçar nada. Você entendeu?
Não deixe desperdiçar nada. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Esse texto, ele vem trazendo para nós, nesse momento, uma revelação de Isaías 61. Porque o Senhor me ungiu pregar boas novas aos quebrantados. Jesus, ele falou agora, nesse momento, ele estava dizendo para os discípulos: olha, são 12 cestos. 12 cestos. A responsabilidade agora também é sua. Você vai alimentar. São 12 cestos. Não deixe sobrar nada, porque esses cestos vão alimentar aqueles que necessitam. São 12 cestos. Quantos eram os discípulos? 12. O alimentar começou pelos 12. O alimentar de Cristo, da escolha dele, começou pelos 12. Se você perguntar: Pedro, você tem pão aí? Eu tenho pão. Felipe, você tem pão? Eu tenho pão. João, você tem pão? Eu tenho pão. Se você perguntar para os 12 discípulos, ele deveria ter pão. Deveria ter pão. Porque ele precisava de uma obra maior. A obra é maior. Jesus, ele, após aquele milagre, ele sai e ele fala para os discípulos: ó, vão embora. Eu vou me desvencilhar aqui. Depois eu encontro com vocês depois. Tá bom? Beleza, tá? Atravessou, foi andando por cima das águas, foi para o outro lado, encontra os discípulos. E ele encontra um grupo e ficaram lá esperando Jesus. Esse barquinho aqui, não era ele não. Ele, na realidade, ele não foi com os discípulos. Ele foi para um outro lugar. Mas a gente vai esperando. Esperaram um bom tempo, ele não apareceu. Eles juntaram no barquinho, atravessaram para encontrar com ele. Quando chegaram lá, onde Jesus estava, encontraram com ele. Jesus olha para eles e fala assim: vocês querem o que mesmo? Senhor, o que tu fez é muito maravilhoso. O que nós vimos acontecer é muito maravilhoso. Eu vi aquela multidão ali, a gente comendo pão, comendo peixe, a gente se alimentando, todo mundo te seguindo, todo mundo já, você agradando todo mundo. E nós viemos aqui, né? Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Vocês estão aqui procurando o quê? Um rei? Vocês estão procurando um líder? Alguém que te alimente? Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Jesus, ele não estava ali, não era o propósito dele alimentar ninguém. Ele simplesmente queria mostrar, deixar como exemplo para nós. Aquele milagre em si, esquece. Ele queria dizer para mim, para você, que existe alguém que precisa levar pão. Depois que ele alimentou, sobraram 12 cestos. Ele falou assim: ó, vocês precisam alimentar esse povo aí. Daqui para frente, você vai leva o cesto aí. Aleluia. E ele fala, quando eles falam, ele começa um discurso. Ele começa a discursar e começa a falar: olha, não tem jeito, vocês não entenderam o mistério, o que eu falei. Vocês precisam ver as coisas diferentes. Vocês precisam
E alguns deles que ouviram, eles começam a abandonar, a abrir mão. Começam a abrir. Senhor, eu não vou pegar esse cesto aí não. Eu vou... A intenção que eu tinha não era essa. A intenção era que tu colocasse uma couraça legal, um escudo, uma espada bem bacana, um cavalo bem... Fala assim, agora nós vamos contra os romanos, vamos matá-los, vamos invadir. Mas já que não é isso, melhor dar uma saída por aqui. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, e aí? E vocês? O que vocês vão fazer? Eu acho que foi difícil para eles falar isso. Foi difícil. Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Jesus naquele momento ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão. Vocês entenderam o que eu queria dizer lá atrás? Eu sou o pão da vida. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Sabe aquele milagre que eu fiz lá? É para que ele pudesse entender que existe alguém que é pão, que é alimento, que pode fazer. E Jesus ele estava se oferecendo ali o pão que eu separei para vocês, os pão que eu separei para vocês, sou eu o pão que está separado para vocês. Se alimente em mim, eu sou um alimento eterno. E os discípulos, eles passam aquele momento, e ainda precisava de algo. Você lembra que o que aconteceu com Jesus para que o ministério dele iniciasse com aquele gás? Você lembra o que aconteceu? João Batista ele olha para Jesus e fala assim, o Espírito Santo está descendo sobre ele agora. E ele entra numa comunhão com o Espírito Santo. Sabe? Você vai olhar no texto e vai vendo em Atos capítulo 2 que naquele período de Pentecostes, até louvaram aqui, né? No período de Pentecostes, veio um vento veemente, impetuoso, como línguas, encheu toda a casa e todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Sabe, não haveria condições deles pregarem o Evangelho, levar o pão da vida, levar a Cristo, se eles não tivessem um reforço. Não haveria condições. E eles ali são cheios do Espírito Santo. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Isso era antes do Espírito Santo. Pedro, tu vai morrer. Não sou digno de morrer igual no Cristo. Não sou digno. Aquele mesmo homem que era um antes, ele se transformou outro. A missão de pregoar o Evangelho, o Senhor Jesus, ele disse para ele: olha, agora vocês estão escalados
para levar o cesto dos pães. Vocês estão escalados. A missão de vocês, eu estou indo embora. Vocês ficam com os pães aí. E vocês vão alimentar. Sabe onde vocês vão? Sei lá. Os confins da terra. Alguém já achou essa terra aí? Não? Os confins da terra? Os confins da terra. O Senhor, Ele se preocupava conosco. Ele se preocupava conosco. Graças a Deus. Existia 12 homens que levaram o Evangelho. Foram perseguidos, sim. Foram enclausurados, sim. Foram presos, chateados, foram maltratados, foram humilhados, mas não desistiram. Aleluia! A lição que eles passaram com Cristo, a lição que eles tiveram, eles aprendem. Eles aprendem. E eles começam a sofrer com o Evangelho. Eu não sei se eu sofri alguma vez pelo Evangelho. Eu não sei. Eu também não sei se estou pronto para sofrer. Eu não sei. Será que estamos prontos para sofrer pelo Evangelho? Será que estamos prontos? O Senhor, Ele fala em Marcos 16, Ele fala assim: eu dei para vocês os 12 cestos. Os 12 cestos. Para que agora vocês transformem em alimento para a humanidade. Vocês serão pescadores de almas. Vocês serão pescadores de almas. Em Marcos 16, 15, 20, ele diz assim: agora ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas crer não crer será condenado. A missão Ele deu para eles. A gente viu que Jesus, Ele, no seu início do ministério, o que Ele começou a fazer? Começou a curar, começou a transformar a vida. Eu fico olhando, será? A pergunta que eu fiz, será que eu já orei por alguém que ficou curado? Será que eu já orei, alguém levantou? Será que... Porque no texto ele fala assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem coisa alguma mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Ele deixou essa missão para nós. Ele disse, Isaías 61, Ele estava fazendo. Ele era aquele que vinha fazer. E em Lucas ele diz, se cumpriu em mim. E agora eu vou deixar de exemplo para vocês, para que vocês possam seguir tudo aquilo que eu fiz. E agora ele dá a missão aos discípulos. E ele parte deixando a missão para nós. A missão de que nós devemos apregoar o Evangelho. A gente vê Paulo e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente do Evangelho. Eles enfrentaram prisões,
enfrentaram chicotadas, açoites, pregando o Evangelho. Os discípulos, eles foram exemplo. Eles foram exemplo de como deveríamos nos portar. Ele traz para nós toda a missão que deveríamos fazer. Traz para nós. Nos traz a responsabilidade de estarmos pregando esse Evangelho. Esse Evangelho de Cristo que traz vida aos quebrantados, que renova corações, que transforma a vida. A gente não pode paralisar as nossas vidas. Nós não podemos ficar parados, sendo que esse ministério do Senhor Jesus Cristo, ele continuou através dos discípulos. E o próprio Jesus, aquele que crê em mim, obras maiores farão. Aleluia. Essa missão é nossa. Não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco. Essa palavra, ela precisa. Passou o horário ali. Essa palavra, ela precisa estar em nossos corações. Eu não posso ser um membro onde venho para o culto, sento aqui, ouço a palavra, vou para casa e depois eu volto para cá. Como está a missão? Como está o cesto de pão? Você tem hoje possibilidades ainda maiores do que a que Jesus tinha. Ele podia atingir um número pequeno, uma multidão, um grupo menor. Hoje, você pode atingir um grupo maior. Eu estava vendo o pastor Jaime hoje falando que você não deveria postar nada que fosse negativo na internet. Fulano morreu, fulano está assim, está assado. Hoje você tem um meio de comunicação que você pode atingir, você pode chegar a muitos lugares, a muitos países. Eu fico olhando aqueles que tinham prazer, né? Eu vou ser missionário, vou para a África, né? Tinha assim, né? Era só para a África, parecia que era só a África. O pessoal queria sempre ir para a África, pregar o Evangelho na África, ir na África. Gente, tem um vizinho teu que é a África pura. Às vezes tem um parente seu, às vezes tem um amigo. Peça a estratégia ao Senhor. Peça o pão. Ele vai te dar o pão. A forma que você vai chegar nesse vizinho. Peça. Se encha do Espírito Santo. Se encha, busque o Espírito Santo. Quantas pessoas dependem de mim, dependem de você? Já pensou? Você passa por algumas pessoas, você passa direto por elas e fala assim: eu podia falar do amor de Cristo para ela. E você passa direto. Sabe quando você vai falar de amor de Cristo para ela? Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Porque se for necessário, você vai paralisá-lo. Ei, espere aí, eu tenho algo para falar contigo. O Senhor mandou falar isso para você. E é verdade, não tem como fugir. Porque o Espírito que está em você vai falar o que é verdadeiro. Vai revelar coisas. Vai falar para esse coração. Que nós possamos buscar o Espírito Santo. Que nós possamos revestir do Espírito Santo. Para que nós possamos ir a campo e falar do amor de Cristo. Que nós possamos ter autoridade de dizer: eu posso fazer o milagre.
Porque o Senhor Jesus Cristo me deu autoridade. Que você encha da autoridade do Espírito Santo. E o Espírito Santo próprio possa falar melhor no seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Aleluia, glórias a Deus. O Espírito Santo é lindo. E sabe o que eu acho bonito nisso tudo? É que o pão era mágico? Não. O peixe era mágico, então? Ah, não. O pão deve ter sido feito com algum trigo diferente, alguma coisa diferente. O padeiro, então, era mágico? Não. Às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa sobrenatural para Deus operar. Mas não, Ele vai utilizar o teu pão. E com a unção que Ele desce sobre esse pão, você vai operar o milagre. É através de você, é através daquilo que você tem na sua mão. Você não precisa de nada sobrenatural, não. Você já tem toda a ferramenta que Deus precisa para fazer o milagre através de você. Às vezes a gente fica falando assim, não, quando eu estudar, quando eu fizer teologia, quando eu fizer... Não, meu irmão, minha irmã, não é nada disso, não. Você já tem o pão. Ele está contigo já. Só basta você ir e Deus vai fazer o milagre. Amém? Glórias a Deus. Aplauda o Senhor pela vida do nosso companheiro. Amados, estamos chegando ao fim, mas eu quero fazer alguns anúncios para você nesta noite. Sexta-feira, eu vou pular logo para sexta-feira. O que vai acontecer sexta-feira aqui nessa igreja? Aleluia! Quase que os irmãos do seu lado, desse pessoal aqui, os irmãos do lado esquerdo não ouviram direito. Desse daqui, os irmãos do lado direito não ouviram. Sexta-feira o que vai acontecer? Vigília. Agora sim, agora eu consegui ouvir. Nós vamos ter a nossa mini vigília da família após o nosso culto de ensino da palavra. E você é o nosso convidado. Vem estar clamando pela família. Vem estar buscando a unção do Espírito Santo. Como o nosso amado presbítero Cleberson falou, vem estar buscando estratégia. Às vezes você está esperando que algo sobrenatural aconteça, você já tem as ferramentas na tua mão e Deus quer te capacitar a estar fazendo e está trazendo para a tua família este milagre. Então, na sexta-feira, após o nosso culto, nós vamos ter aqui alguma comidinha, alguma coisinha para você não ficar com fome. E vamos estar logo em seguida, das 10 à meia-noite, clamando, orando, buscando o Espírito Santo em prol da nossa família. Amém? Vem estar conosco, vem estar preparado. Na quarta-feira nós temos o nosso culto pela manhã de consagração, a partir das 9 horas. E à noite nós temos o nosso culto de adoração das 19h30. Às 19 horas nós já estamos ali fazendo o nosso evangelismo. E no domingo, sábado, a nossa consagração pela manhã. E domingo, voltamos à nossa escola bíblica dominical às 9 horas, porque hoje foi Santa Ceia na nossa matriz. E quando tem a Santa Ceia, infelizmente, nós não podemos ter a escola bíblica dominical. Eu estava aqui pela manhã e o outro Tiago, é o outro Tiaguinho. Cadê? Não veio não? Ele esteve aqui pela manhã perguntando se ia ter culto, irmãos. Eu falei, não vai ter, temos a nossa Santa Ceia. Então, nos primeiros domingos, pela manhã, nós não podemos ter Santa Ceia. Não podemos ter escola bíblica dominical, porque é a Santa Ceia na nossa matriz. E à noite, no domingo, estaremos retornando para o nosso culto de louvor e adoração a Deus às 18 horas. Ali, está ali a nossa ADB Filadélfia, no Instagram, Facebook. Nós temos o YouTube. Participe das nossas redes sociais. Se você não sabe como, pergunta a Suzane. A Suzane vai colocar no teu celular, vai estar contigo ali, te ensinando como você entrar nas nossas redes sociais. Agora, irmãos, a nossa mini vigília é muito importante. Sabe por quê? Porque no dia da mini vigília, nós vamos estar fechando o número de irmãos para o nosso acampamento de férias. Eu posso ouvir um uhu? Nós já falamos aqui, nós precisamos de 50 pessoas no mínimo para que nós possamos estar indo para o nosso acampamento. Olha lá, olha que coisa linda, irmão. Tem piscina. Quem gosta de tomar um banho de piscina aí? Ninguém gosta. Jesus amado, só tem gato nessa igreja.
Ah, Senhor, tem misericórdia. Nós temos o nosso acampamento de férias que vai ser realizado no dia... Oh, Jesus, 8, 9 e 10 de janeiro. Nós vamos... Amém. Olha só, nós temos um parquinho ali, um parquinho para o Leandro, para ele poder andar na rodinha ali. Meu irmão, vai ser uma bênção. Mas você que quer participar, você precisa dar um nome para a Suzane. Se nós não tivermos o número mínimo de 50 pessoas, nós não vamos conseguir fechar no valor de R$100 por cabeça. Meu irmão, minha irmã, R$100, você vai chegar lá na sexta-feira, vai dormir de sexta para sábado, de sábado para domingo e vai voltar domingo à tarde, direto aqui para a congregação, que nós vamos com ônibus pago, estadia paga, com tudo isso pago. Então está num valor bem acessível. E crianças até 7 anos não pagam. Mas nós precisamos ter os 50 inscritos. Por isso, eu preciso que você que está interessado dê o nome para a Suzane. A primeira metade, a primeira parcela de 50% vai ser dada até o dia 15 de dezembro. E o restante até o dia 31 de dezembro. Amém, meus irmãos? Amém. É uma porta de descanso, de comunhão que Deus tem entregue para a Filadélfia. E você não pode ficar fora disso. E para estar também, a gente agilizando, nós estamos fazendo aqui atrás um cheeseburger delicioso. Tem cheeseburger, salada, batata frita, está sendo vendida aqui atrás na nossa cantina. Nós temos salgadinho, nós temos palha italiana, nós temos bolo de copo. Meu irmão, minha irmã, não vai jantar em casa. Não jante em casa, não. Você, marido, não coloque a tua esposa para cozinhar. Você, esposa, dá um descanso para o teu marido da tua comida. Coma aqui na igreja. Amém, irmãos? Então, não deixe de participar aqui. Participe da nossa cantina. Quais são os preços? Eles me deram aqui, ó. A batata está R$3, o hambúrguer está 7, o bolo está 4, o salgado 4, a palha italiana 3 e o refrigerante R$1. Então você está muito melhor do que qualquer fast food aí fora, hein? Tenha certeza disso. E você que conhece o Leandro, as irmãs estão preparando tudo ali atrás e o cheiro está aqui dentro. Eu estou sentindo o cheiro, amém? Amém. Glória a Deus. Não deixe de dar o nome para a Suzane. Nós precisamos fechar o número de pessoas em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Olha só que coisa linda. Vamos iniciar nessa terça-feira. Calma. Nós vamos iniciar os nossos ensaios da cantata na terça-feira agora, às 19 horas. Você pode dar um glória a Deus? Então, você que vai participar da cantata, que é todos vocês, nós estamos orando, pedindo a Deus para que nós venhamos a estar apresentando essa cantata aqui na Praça Major Aderbal, que está... Quem conhece a Praça Major Aderbal aqui? Não, é aquela lá. Não é a Major Aderbal, não é aquela lá? Então, você é de lá, mas é de cá que nós vamos. Então, o Major Aderbal de cá. Não é o Major Aderbal de lá, não estou apontando que é para lá. Então, é a praça lá de cá. Então, você ore, porque nós precisamos ir e entregar pão para o povo que está lá fora. E às 18 horas, na terça-feira, tem um ensaio dos adolescentes. Cadê os adolescentes dessa igreja? Ih, tem um bando de velho que gritou como adolescente aí, mas tudo bem. Não faz mal não. Os adolescentes dessa igreja têm ensaio à terça-feira, às 18 horas. E a nossa cantata às 19 horas. Amém? Vamos orar então para o término. Quem que foi mais? Meu Deus do céu, essa secretária está demais, gente. Fala. 8 horas no domingo, na manhã de domingo, é o café da família. Bora, cadê o gritinho? Amém. Venha participar conosco de um café de comunhão para a família no domingo às 8 horas. Podemos orar, irmãos?
Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa que Tu nos concede, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi trazida aos nossos corações. Pai amado, que o Teu Espírito venha nos ajudar a estarmos nos posicionando para darmos pão, Senhor, àqueles que precisam. Senhor, não vamos ficar parados, Pai amado. Filadélfia não vai ficar parada, Senhor. Senhor, Tu nos tem entregue para nós as ferramentas que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Tu tem entregue para nós. Sê conosco, nos dá uma semana abençoada, Pai, cheio da Tua presença, da Tua unção, Senhor, que os nossos trabalhos, Pai, possam se desenvolver debaixo da Tua direção, Pai amado. Toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos, concede uma bênção, Senhor, toda especial nesta semana, uma noite de sono tranquila, Senhor, e que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Tudo isso, Senhor, é o que eu te peço, é o que a Tua igreja te pede, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todo o povo diga amém. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9, verso 8. Amém. Que Deus te abençoe. Não deixe de